Olá, pessoal. Vamos prosseguir então com o nosso tour virtual ao Egito, que já está aí nos últimos passeios. Nossa última visita, no último vídeo que fiz, falamos aí sobre a loja de essências, né? Descobrimos então que lá na loja de essências você tinha vários tipos de fragrâncias, né? Vários tipos de óleos essenciais. E tivemos uma aula lá sobre as essências e o que descobrimos é que as essências eram utilizadas para rituais de beleza, para tratamento de doenças, eram utilizados nas mumificações, para preservação dos corpos e, enfim, era utilizado em diversas áreas, era muito utilizado no Egito Antigo. Você tem inclusive um papiro antigo onde descreve algumas propriedades das essências, né? A própria Cleópatra tem esse relato dos estudiosos que ela usava muitas essências de jasmim, de rosas e outras más. Então, a essência realmente é um produto aí muito importante. E foi e ainda é um produto muito importante no Egito. Mostrei aí as minhas aquisições, que são os maravilhosos óleos essenciais de rosa, o óleo essencial de eucalipto e o de menta, que são fantásticos, são maravilhosos. Já fazem uns 3 anos que eu adquiri e ainda duram bastante. Eu adoro, são minhas relíquias. E agora, nós vamos pegar então um barco. Nós ainda estamos nesta altura do campeonato no Cruzeiro Nilo, no cruzeiro pelo Rio Nilo. E então o barco vai ficar atracado, né? Nosso navio vai ficar atracado e nós vamos pegar um barco menor, que é chamado de faluca, e nós vamos seguir então pelo Rio Nilo até o povoado Núbio. Então a nossa próxima parada é o povoado Núbio, que é um povoado bem interessante de se conhecer. É um passeio diferente, já não é mais relacionado a templos, é um pouco mais relacionado à história do povo egípcio. É uma história bem característica, bem raiz mesmo. Então a intenção é seguir até o povoado Núbio. Lá teremos algumas atividades e esse passeio foi muito legal. Durante o passeio a gente teve a apresentação de música, né? Duas pessoas, dois habibs tocaram pra gente a música típica deles, para entreter aí durante a viagem, né? Foi bem divertido. Eu coloquei inclusive uma parte desse vídeo para vocês ali no feed do Instagram. Durante o caminho no Rio Nilo, a gente teve a oportunidade então de ver e ter uma vista panorâmica do mausoléu de Aga Khan, que é bem famoso por ali em Assuã. À noite ele fica iluminado, então ele acaba virando aí um cartão postal do local, né? Ele é bem bonito assim de longe. A gente teve uma vista panorâmica dele. No mausoléu de Aga Khan estão enterrados aí o sultão Mohammed Isha e a esposa dele. Os dois estão enterrados lá. Ele não é aberto ao público, então mesmo que você queira chegar mais próximo, ele não é aberto para visitações.
mas o pessoal fala que ele é bem bonito, ele é todo de granito rosa. Então a gente realmente só fez aí a visita panorâmica dele. Depois, um pouco mais à frente, a gente teve a oportunidade também de ter uma vista panorâmica ao Jardim Botânico de Assuã. Então, para o nosso espanto, né, quem diria que tem um jardim botânico em meio ao deserto? E tem. Ali, na verdade, não em meio ao deserto, né, em meio ao Rio Nilo, em uma ilha chamada Kitchener, espero ter falado certo. E nessa ilha você tem um jardim botânico com diversas espécies aí, de várias partes do mundo. E o pessoal também fala que é uma visita bem agradável, um lugar bem bonito de se visitar. Este nós também só tivemos aí uma vista panorâmica, não chegamos a entrar, a gente passou ao lado do Jardim Botânico. Então a gente prosseguiu a nossa viagem com o barco de Faluca, né? E a gente chegou então no povoado Núbio. O povoado Núbio é um local assim bem também diferente. Lá as construções têm características assim bem marcantes, bem digamos características da África mesmo, né? É ligeiramente diferente do que você viu ali no Cairo. Então lá você tem casas bem coloridas, cores fortes, desenhos geométricos. Você se sente bem mais assim na África mesmo, né? Na África do Sul. E foi legal que a primeira coisa que a gente fez foi seguir até uma escola. A gente foi numa escola deles mesmo, que as crianças frequentam. Então a gente teve uma nossa primeira atividade que foi aprender, entre aspas, os números e o alfabeto. E também eles fizeram ali uma dinâmica com a gente de escrever o nosso nome, o nome de todo mundo, foi escrito na lousa, com a linguagem do povoado núbio mesmo. Essa aula, inclusive, foi dada pelo próprio professor mesmo deles, né? Então a gente teve a oportunidade aí de ter essa vivência. E foi bem interessante e bem diferente, né? Porque você olha que é uma escola bem simples e você vê que também o local é muito simples e é muito diferente do que a gente está acostumado a ver de uma escola assim, né? Tudo muito simples, tudo realmente como se você estivesse no deserto, porque é areia, não é um piso que a gente está acostumado. E então foi bem diferente assim conhecer, é uma outra realidade. Inclusive até antes de chegar ali no povoado, a gente parou em um lugar onde é tipo um portinho ali, né? Deles tinham várias falucas paradas ali no mesmo lugar. E aí a gente pode escolher, né? Quem escolheu ir de barco, de faluca, continuou na faluca, e quem quis ir de camelo, a pessoa desceu e foi de camelo para ter a experiência de andar de camelo. Ali nesse lugar que a gente parou também foi uma outra experiência bem diferente. A gente teve a oportunidade então de dar ali um mergulho no Rio Nilo. Dizem também que se você der 7 mergulhos no Rio Nilo, te trará bastante sorte. Então, 7 mergulhos no Rio Nilo. E ali a gente pôde ver que não tinha só turistas, né? Você tinha diversas pessoas que também eram nativos ali da região, inclusive várias mulheres tomando banho com burca ainda, de burkini, que é aquela roupa de banho, mas em formato de burca, né?
de preto e tudo mais, então também é bem interessante ver. Também é uma outra realidade, assim, completamente diferente do que a gente imagina. Então a gente seguiu ali pelas ruas do povoado núbio, quando todo o grupo já tinha se encontrado então, né? Porque uma parte foi de Faluca, outra parte foi de Camelo. A gente se encontrou ali, todos na escola, e fomos andando então em meio às ruas até uma casa que a gente teve aí o privilégio de conhecer, de entrar, de conhecer um pouco mais a intimidade deles, né? O povoado também você vê assim um povoado mais simples. A estrutura das casas também é bem diferente. São muito bonitas, são bem coloridas, mas são diferentes, né? Não é o que a gente costuma ver de asfalto, por exemplo, não tem esse tipo de coisa. Então é areia, é chão, é terra mesmo. Enquanto a gente andava, a gente foi até assim ao lado, no nosso lado tinha bastante crianças. Eles sabem, né, quando vão chegar os turistas. Então, o tempo todo eles querem te vender os produtos, os artesanatos, né, ao momento que eles têm para isso. Então, a gente foi abordado ali diversas vezes para comprar os artesanatos deles, né. É interessante que a gente vê em várias casas, na frente da casa, eles colocam como decoração, né, digamos. Alguns falaram que era para decoração, outros eu ouvi que eles falando que era para proteção da casa. Eles colocam os crocodilos empalhados lá e outros animais também. Na porta das casas, em cima assim da porta, na parede, na janela. Então eles deixam esses animais ali expostos, né? É a decoração deles. Nós chegamos até uma casa, núbia. Foi nessa casa também que eu fiz uma rena. Algumas pessoas também fizeram lá a sua rena. Renas mais simples, né? Mais básicas. Renas, desenhos pequenos, né? E a gente pôde ali tirar algumas dúvidas, né? Sobre como eles vivem, como que é morar em meio ao deserto. Então ali no povoado núbio, geralmente você tem uma casa onde vivem várias gerações, cada um na sua parte da casa, porém com um centro assim, né, um terreiro central que seria comum a todos. Isso eu achei bem interessante. Então, quando a gente chegou, a gente ficou justamente nesse terreiro central da casa. A sala mais próxima que tinha lá, o adorno que eles tinham lá de decoração também era um jacaré pequeno em cima da mesa, na sala ao lado. E aí é interessante que a gente viu que o teto era completamente feito de palha, não é o que a gente costuma ver de laje, né? Não, era completamente de palha, bem aberto, um pé bem alto assim. E aí foi até uma coisa que eu perguntei, né? E eles comentaram que ali faz muito calor, né? O calor realmente chega, acho que aos 50 graus. Então, eles não fazem realmente teto. Eles têm um teto assim nos quartos, né? Mas no geral da casa, a casa não tem teto, é mais palha para se proteger do sol, né? Pudemos também observar os quartos eram pequenos. No quarto só tinha realmente o local onde eles dormiam, que é a cama, e a cama também em si era como se fosse uma construção assim de barro. Não é uma cama de madeira e tudo mais. Era uma construção de barro
e tinha uma colcha grossa. Não tem colchão, é uma colcha grossa que tem por cima, é ali que eles dormem, né? Não é o que. É bem diferente, é um lugar bem diferente do que a gente está acostumado, mas isso tudo é adaptado para eles devido ao calor que faz. Uma coisa interessante que eles contaram pra gente é que à noite eles passam em frente em todas as portas e eles varrem assim o chão para que a areia do chão fique lisinha. Porque o que acontece? O chão é completamente de areia, né? O chão deles é todo de areia. E eles deixam esse chão lisinho porque se algum animal, alguma cobra, lagarto passar, deixa o rastro na areia. Então é uma forma deles saberem se entrou algum animal dentro da casa. Eles mostraram também pra gente um poço que tinha na casa, que é um poço onde eles colocam lá o jacaré, que vem nas redes das pescas, né? Então, quando eles saem para pescar, às vezes vem o jacaré na rede das pescas, o jacaré pequenininho, jacaré filhote, e aí em outro momento eles soltam esses animais, né? E como foi de praxe nas nossas visitas, eles nos ofereceram aí chá, suco de hibisco, melado. Nossa, o melado tava delicioso. Um melado bem diferente, bem forte. Mel também, tudo no pão sírio. Tava tudo, é muito simples, mas muito maravilhoso, um gosto bem diferente, bem marcante. E depois dessa visita, já no cair da noite, já estava escuro, esse passeio demorou então o dia inteiro. Nós voltamos então e a gente pôde contemplar aí o rio Nilo às escuras. Foi legal também essa volta à noite porque eles deixaram a gente ir em cima do barco, né? Em cima da faluca. Então, alguns de nós lá fomos deitados em cima só olhando as estrelas, né? Só contemplando as estrelas, que também foi uma parte encantadora da viagem. É uma parte assim para você realmente pensar em tudo aquilo que você está vivendo. O passeio foi assim muito agradável. É diferente quando você vê uma outra cultura, uma outra realidade. Você para um pouco para pensar nas suas prioridades da sua própria vida, né? E o quanto é incrível o lugar onde nós vivemos. Não querendo comparar também uma coisa com outra, mas realmente quando a gente vê essa diferença entre culturas, e eles vivem felizes, eles vivem bem com isso, né? E então você realmente para pensar um pouco. Então essa foi a nossa viagem aí até o povoado Núbio, a nossa parada até Assuã, que foi encantador, foi muito legal mesmo. Olha, recomendo demais que você faça esse passeio. Vale muito a pena para você conhecer mesmo. É incrível, né? Você conhecer realmente é incrível. E depois a gente voltou para o nosso cruzeiro e fechamos aí a nossa noite. Espero então que vocês tenham gostado aí de visitar o povoado Núbio, que é um povoado aí bem característico, uma cidade bem colorida, assim, bem alegre, cores bem fortes, e que é um povo também bem encantador, assim. Então, até a nossa próxima parada. Yala, yala!